Olá a todos, então vamos estar fazendo a resolução de algumas questões, que envolvem o cálculo da equação de segundo grau, algumas questões de geometria, cálculos de medida, cálculos de área, perímetro, essas partes básicas aí da geometria, ok? Então na primeira questão, a figura a seguir, ABCD é um quadrado e as partes lislases, que aqui ficou uma cor verde, na verdade, também são quadrados. Então esse quadrado aqui, essa parte aqui, é um quadrado, ou seja, ele deve ter os dois lados, os quatro lados iguais, e essa parte aqui também é um quadrado, ok? Então, o que pede inicialmente, indica a expressão que representa a área da figura. Tá? Então, a expressão que representa a área dessa figura toda aqui, de toda essa figura aqui. Tá? Então, olha só. Essa questão é muito mais análise do que cálculo, na verdade. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 49 centímetros quadrados. Então, eu quero descobrir, eu quero saber a raiz quadrada desse 49, ou seja, se isso aqui é um quadrado, e a área quadrada é dada pela multiplicação entre os lados aqui, entre o comprimento e a largura, vamos dizer assim, no caso do quadrado é tudo igual, então eu quero saber qual é a medida desse lado aqui, que é um número só. Ou seja, aquilo que eu já falei, a raiz quadrada de 49, um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49. Qual que é? É o 7. Tá? Então, a medida daquele quadrado ali, esse quadrado grande, ele mede 7 por 7 centímetros. Então, 7 vezes 7, 49 centímetros quadrados. Tá? E esse quadrado pequeno aqui, a área dele está sendo dada aqui por x ao quadrado. Então, é o mesmo esquema. É um número multiplicado por ele mesmo, ou seja, já está escrito aqui qual é o número, É o x, x ao quadrado é x vezes x. Portanto, a medida do lado desse quadrado pequenininho, a medida do lado aqui, é x. Ok? Então, com isso, eu já consigo escrever a expressão, A expressão aqui, Então, a expressão é essa aqui, A expressão que representa a área da figura, A área é igual a x ao quadrado, que está lá embaixo, mais 14x. O que é esse 14x? 14x sai daqui, 7 vezes x dá 7x, Então, é a área dessa figura aqui, dessa parte aqui, laranja, mais o 7x da outra parte aqui, Então, 7x mais 7x vai dar os 14x. E mais os 49 do quadrado grande. E aqui eu já completei com o 100, Já completei com o 100 aqui, Que a gente já está vendo que toda essa figura, tem 100 centímetros quadrados. Tá? Então, já deixei completo aqui. Tá? Então, a expressão que dá o cálculo da área, é essa expressão aqui. Tá? E para eu descobrir o x, o valor do x, que é o que a gente vai fazer depois, eu vou ter que utilizar esse 100 aqui também, se eu fosse resolver com Bhaskara. Ok? Agora, a segunda questão. Sabendo que a área do quadrado ABCD, quadrado grande, é de 100 centímetros quadrados, determine a medida do lado do menor quadrado dessa figura. O menor quadrado dessa figura. Tá? Então, quero a medida do lado desse quadrado. Ou seja, quero saber qual é essa medida x aqui. Essa medida que vai aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Quanto que mede esse x aqui? É isso que está pedindo ali.
tá? Ó, não precisa resolver toda aquela expressão ali, ó, com a fórmula de Bhaskara, né? É só a gente analisar um pouquinho isso aqui, ó. O quadrado todo, né, ele tem 100 centímetros quadrados, ok? Então, usando como exemplo aqui o 49 centímetros, né, qual é o número que multiplicado, né, vai resultar em 100 centímetros quadrados? É o 10, né? Ou seja, a raiz de 100 é 10. Portanto, a gente define, né, a gente pode deduzir que esse quadrado grande ele tem 10 centímetros de lado aqui, ó. Ele mede 10 por 10. 10 por 10 centímetros, certo? Então, se esse comprimento todo aqui é 10, né? E só essa parte laranja aqui, ó, é 7, né? Então, logicamente, essa parte pequenininha aqui, ó, o valor do x é 3, né? Porque 7 mais 3 vai dar 10. E a mesma coisa de lá para cá, ó, né? Essa parte toda aqui, ó, mede 10, certo? Até aqui mede 7, então aqui mede 3. Portanto, o lado do quadrado menor é 3 centímetros. Tá? 3 centímetros. Ou seja, o valor do x é 3 centímetros. Então, se vocês pegarem essa expressão aqui, né, calcular ela com Bhaskara, usando Bhaskara aqui, ó, né, vocês vão chegar lá no x1, né, ou no x2, né, depende como termina lá, com x igual a 3, que é o valor desse lado aqui, ó. Ok? Vamos para a próxima, então. Essa daqui já é um pouquinho mais interessante, né? A folha de cartolina. Tá, então, a gente tem uma folha de cartolina, né? Quadrada, né? Aqui, acho que não ficou bem quadrado, mas tudo bem. Ela tem x centímetros de lado, tá? Então a gente não sabe qual é a medida que ela tem aqui, ó. Né? É uma medida x, certo? Agora dessa folha foi recortado um retângulo, né? Foi recortado uma parte aqui embaixo, ó, um retângulo, aqui assim, né? De 15 centímetros de largura, 15 aqui, ó, e x de comprimento. Tá? Então foi tirado um retângulo aqui, ó, de 15 centímetros no comprimento todo aqui da folha de cartolina. Tá? Então a parte que restou da folha é um retângulo de área 1.750 centímetros quadrados, né? Então ficou isso aqui, ó. Né? Essa medida continua sendo x, e aquela medida lá, ó, como ela foi diminuída, né? Ela se tornou x menos 15, né? Porque foi tirado, né? 15 centímetros aqui dessa medida aqui, ó, da cartolina, tá? E a área disso aqui ficou 1.750 centímetros quadrados, né? Agora, resolvendo essa questão, né? Ó, a gente tem a área que é igual a isso, e o cálculo da área é dado pela multiplicação entre os dois lados, né? Ou seja, x vezes x menos 15, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá, então, resolvendo isso aqui, né, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 15 menos 15x, aí eu já passei o 1.750, né, para cá, ó, vai ficar menos 1.750 igual a zero, né, daí eu já deixei a equação aqui no formato normal dela, né, o formato mais comum aí, tá, que é igualada a zero, né. Então, definindo os coeficientes a, b e c, a igual a 1, b menos 15, c igual a menos 1.750, né? Fazendo o cálculo do delta primeiro, né?
Então, ó, aquilo que eu falei quando o B é negativo, né? Toma cuidado aqui, ó. A gente coloca um parênteses, né? Aqui também, ó, para não ter problema aí nos cálculos, tá? Então, menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1750. Tá? Essa é a formulazinha do delta, né? O delta que está embaixo da raiz, lá na formulazinha de Bhaskara. Tá? Quem quiser pode fazer direto já esse cálculo todo junto lá com a formulazinha de Bhaskara, né? Como eu já falei na outra aula aí, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Quem quiser pode estar fazendo direto. Tá? Então tudo isso aqui, toda essa expressão aqui, né? Ela vai resultar em 7.225, certo? Agora, substituindo lá na formulazinha de Bhaskara, né? Aqui, né, a questão do menos B, né? A formulazinha de Bhaskara é menos B, então aquele menos lá que está junto com o B, ó, ele faz parte da fórmula. Qual que é o valor do B? Menos 15. Então eu tenho aqui menos 15. Ok? Mais ou menos a raiz de 7.225. Tá? Resolvendo isso, a gente tem 15, né? Menos 15 vai dar mais 15, e a raiz daquele 7.225 vai dar 85. E daqui a gente tira o x1 e o x2. Né? 15 mais 85 dá 100. Sobre 2, 50. 15 menos 85 dá menos 70. Sobre 2, menos 35. Então, esse valor negativo a gente pode descartar, né? E o que vai valer para nós é 50. Agora, o que é esse 50 aqui? Ele é a medida da cartolina, né? A largura da cartolina aqui, ó. A medida do lado da cartolina, antes que ela foi cortada. Né? A medida original da cartolina, 50. Então, o que eu quero descobrir, né? Qual era a área da cartolina, né? A área quadrada da cartolina. Tá? Então, a área da cartolina, ó, é dada pelo L ao quadrado, né? Lado vezes lado. Como se trata de um quadrado, pode ser o L ao quadrado. Tá? Que é o 50 ao quadrado, que vai dar o 50 vezes 50. A área, então, igual a 2.500. Né? Então, a área da cartolina antes de ser cortada era de 2.500 centímetros quadrados. Tá? 50 de largura, 50 de comprimento. Ok? E só para completar, né? Ó, a área desse quadrado aqui, né, depois de ter sido cortado ali aquela parte, ela tem 50 de comprimento, que está aqui, né? E aqui ela tem 50 menos 15, que vai dar 35. 50 vezes 35, 1.750. Ok? Fechou direitinho. Vamos lá para a próxima, então. Então, a área da parte bege da figura abaixo é 60, né? Determine o valor de x. Então, ali eu já deixei aqui o x igual a 4, né? E determine a área da parte restante, ou seja, a parte branca, que vai dar 48. Tá? E a parte bege é 60, certo? Então, como é que eu cheguei nesses resultados aí? No x igual a 4 e a área da parte branca igual a 48. Né? Aqui, ó. Essas são as medidas que foram dadas aqui no desenho. Né? Cada quadrado desse aqui mede x, aqui embaixo, né? X por x. Né? A largura da parte branca aqui, ó, dessa parte central aqui, ó, né? É 3 e aquela menorzinha lá em cima é 2. Tá? Então, com isso eu consigo definir aqui, ó, né? O cálculo para a área de cada uma dessas partes aqui, ó. Tá? Então, cada uma dessas partes aqui embaixo, ó, é um x ao quadrado, né? Porque é x vezes x. Né? Essa parte aqui, ó, aqui no meio, bege, né? 3 vezes x, porque ela tem x de largura e 3 de altura aqui. Certo? Mesma coisa com as duas brancas. E aqui, a mesma coisa também, ó, tem x de largura e 2 de altura. Então, mede 2x.
certo? Continuando aqui então, né? Foi dado para nós que a parte bege, qual que é a parte bege? É 3x ao quadrado. 1x ao quadrado mais outro x e mais outro x ao quadrado são 3x ao quadrado. E mais os 3x vai dar igual a 60, que é a área, né? Então, passando 60 para cá, né? Aí a gente zera a equação aqui. E a gente tem a equaçãozinha do segundo grau ali, ó, tá? Definindo os coeficientes, né? O cálculo do delta, 3 ao quadrado menos 4ac, né? Delta vai dar igual a 29, então. 729. Né? Substituindo isso na formulazinha final, a gente vai ter menos b, né? Menos 3 mais ou menos raiz de 729. A raiz de 729 é 27, né? Então, daqui o x1 vai ser menos 3 mais 27, que vai resultar em 24. 24 dividido para 6 igual a 4. Tá vendo? Menos 3 menos 27 agora, né? Vai dar menos 30. Menos 30 por 6, menos 5. Então, medida negativa, né? O 5 não serve para a gente. Então, o resultado, o valor do x, é 4. Né? Aquilo que eu já tinha deixado ali em cima. Tá? Então, se x vale 4, né? Ó, essa medida aqui é 4. Aqui eu tenho x ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vai dar 16. Né? E aqui é 3x, então 3 vezes 4 vai dar 12. Agora, somando isso aqui tudo, né, vai dar 60. Né? 3 vezes 16, 48. 48 mais 12, 60. Tá vendo? Que é a área da parte bege, como foi colocado no enunciado, né? Agora, aqui também é 3x, então vai dar 12 também. E aqui é 2x, né? 2 vezes 4, que vai dar 8. Então aqui a gente tem a área da parte branca. Né? 12 com 12 aqui vai dar 24. 3 vezes 8 vai dar 24. 24 mais 24, 48. Né? Então a área da parte restante, ou seja, a parte branca, 48. Certo? Só para completar aqui, né, o cálculo da área da parte branca, né, é a soma dos 5 quadradinhos aqui, né? Então é 2x mais 2x mais 2x mais 3x e mais 3x aqui do outro lado. Tá? Então tudo isso junto dá 12x, né? 12x, qual que é o valor de x? É 4. Então 12 vezes 4, 48. A área igual a 48. Ok? E por último, né? A soma dos 3 terrenos, né? Então são 3 terrenos quadrados de mesmo tamanho, né? E a soma das áreas, né, é igual à área de um campo de futebol com 80 metros por 60 metros. Então escreva a equação que corresponde a essa situação. Tá? Então vamos ver. Aqui a gente não sabe qual é a medida. É x, né? É x aqui e x aqui, né? Cada um dos 3 terrenos, sendo quadrado, né? Então é a mesma medida dos dois lados, né? Então temos x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui, né? O que vai dar 3x ao quadrado igual a 4.800. Agora esse 4.800, né? É a área, é essa área aqui, ó. A área de um campo de futebol com 80 metros por 60 metros. Então, 80 por 60
né? 80 vezes 60 vai dar os 4.800 que está aqui, ó. Tá? Então essa aqui está facinho de resolver, né? Ó, isola o x ao quadrado, a gente tem 4.800 dividido por 3, vai dar 1.600. X ao quadrado igual a 1.600. Então x igual a raiz quadrada de 1.600, mais ou menos, né? A raiz quadrada de 1.600. Tá? Então o x1 vai dar mais 40 e o x2 menos 40. Né? Então, a equação que corresponde a essa situação está aqui em cima. Né? O valor do x1 e x2 na equação, mais 40 e menos 40. Agora, qual é o valor que representa a medida do lado de cada terreno quadrado? Qual que é o valor? É o 40, né? Porque 40 negativo não dá, né? Então tem que ser o 40 positivo. Tá? Então a medida de cada um dos lados ali é 40, né? A medida dos lados dos três terrenos. Ok? Eu espero que tenha ficado claro, né, essa resolução, né, dos problemas aí, né, que possa ajudar aí na resolução de outras questões parecidas, né. Então, a questão mais importante nem é tanto os cálculos em si, mas a análise, né, das questões, muitas vezes, né, a interpretação do problema, né, para que a gente chegue no resultado correto. Ok? Um abraço a todos, né, até a próxima aula.